Ah, chegou! Que sacrifício! Pessoal do YouTube, deixa eu avisar a galera aqui. Pessoal do YouTube, então conto com vocês lá no Instagram. Então, Paty Barragan, que me quis da Paty, para a gente fazer este encontro perfumoso, colecionando histórias perfumosas. Peço desculpas pelo nosso pipoco na transmissão. Nunca me aconteceu isso, anos já que eu utilizo esse programa. E realmente não sei nem dizer o que houve, né? Mas então, estamos aí obedecendo o cosmos, né? A vontade maior e migramos para o Instagram. Espero vocês lá no Instagram, tá certo, gente? Então, bora correr para lá que depois eu subo a live aqui no YouTube também. Espero vocês lá. Paty Barragão, a bolinha vai estar lá acesa lá no Instagram. Tudo bem? Vamos lá que eu espero vocês. Não sufoco, viu? Sufoco, né, menina? Foi. Mas vamos dar certo. Vai dar tudo certo, né? Pelo menos no Instagram funcionou. Então vamos fazer o seguinte, Andréia, muito bom poder conversar com você, né? Espero que você já tenha bebido uma aguinha para relaxar, Já o copo quase respirar, todo. né? O copo já foi quase todo embora, né? Mas sempre uma alegria poder dividir esse momento com vocês, né? Estamos aqui para dividir quimiquices e colecionar histórias perfumosas. Então, para quem ainda não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse e contasse para a gente como que você chegou aí no mundo dos óleos essenciais. Respirar. Opa, uma alegria estar aqui com você, principalmente com você, né? Minha professora por segunda vez. É, pois é. Sou repetente com Não, não é orgulho. repetente, não, é rematrícula. Então, melhor ainda, sou rematrícula de tão bom que é o curso, né? Então, como é que eu cheguei na aromaterapia? Eu sou novinha, viu? Na aromaterapia. E eu tive um problema de saúde que estava me deixando assim muito ansiosa. E, para ansiedade, todo mundo sabe que são remedinhos, tarjinha preta, que deve ser usada. E eu não queria isso para mim. Então, eu fui procurar coisas naturais. Mas eu não conhecia óleos essenciais. Nem Uhum. sabia que isso existia. Queria coisa natural. O quê? Fui buscar. E fui buscar no YouTube. E eu tive a sorte de, quando eu cheguei no YouTube, eu encontrei pessoas do bem. Né? Então, e porque lá, o que é que eu acho que não é do bem? Muitas receitinhas. Essas receitinhas, para mim, como aromaterapeuta, elas não devem ser seguidas. Porque o óleo essencial, ele deve ser preparado e formulado individualmente. Né? Então, antes do que, eu tenho que pensar para quem. Então, essas receitinhas, eu, mesmo não conhecendo o óleo essencial, eu já fiquei alerta com aquelas receitinhas. Então, bem, aí fui vendo, fui me encantando. Só que, então eu achava que era só aquilo ali. Não ia ter curso, não ia ter nada. E aí um dia, uma pessoa que eu estava seguindo e estava até gostando, mas eu percebi que ela falou assim, olha, tem olhinho para a gente acordar, tem olhinho para a gente passar amanhã, tem olhinho para a gente almoçar, para depois do almoço. Isso não foi uma vez só não, né? A live era para o óleo de acordar, o óleo para dormir, o óleo para depois do almoço, para você não sentir sono, o óleo para ir para a academia, o óleo para depois da academia, e o óleo para passar no chão. Eu fiz, peraí, eu nem sei o que é óleo essencial. Eu estou vivo até hoje, meus filhos estão vivos até hoje. A gente nem conhece esse negócio. Como é que tem isso para isso tudo? Então, aquilo ficou me martelando, deixei para lá. Depois eu fiquei com aquilo e voltei. E aí percebi que eu podia estudar. Fui para pesquisar direitinho, por ver que eu podia estudar aquilo. E aquilo já tinha me contaminado para o bem, né? E eu queria aquilo para mim. Eu sou enfermeira, então a área de saúde está assim dentro de mim, né? E o natural ainda não estava. Eu não gosto de chá, eu não gosto até hoje de chá. Mas eu Por segui sabor, assim, ou hum, não tem hum, hábito? Não não gosta? tenho hábito. Não, como eu não tenho hábito, eu não gosto. Não fui criada com chá, né? Mas eu já tinha alguns saberes dentro de mim, de chá, de plantas, porque minhas avós passavam isso pra mim. Minha avó, inclusive, é filha de índio. Então eu já trazia algumas coisas. A minha outra avó gostava muito de plantas. Então eu já fui crescendo nesse meio, mas eu não era deste meio, né?
E aí foi que, com a aromaterapia, esse meio passou a ser André. E André é esse meio. Então, de cuidar de plantas, de cuidar de jardim. Mas não é de cuidar de jardim e ir lá e ter uma plantinha e vou regar. É saber que dia eu posso plantar, que dia eu posso colher. Se é bom no sol, se é bom na chuva, se é bom aí ou acolá. Então eu me encantei por isso e eu realmente me aprofundei em tudo. Não só foi aromaterapia, foi práticas naturais para mim, para a minha família e para as pessoas ao meu redor. E isso foi tomando uma dimensão que não parou mais. Algumas pessoas, assim, algumas pessoas da minha família, hoje é o dia, viu? Hoje é o dia de acontecer coisas. Tá tudo bem, estamos aqui. Algumas pessoas da minha família me perguntam até assim, para que você está querendo estudar tanto? Vai descansar. Seus filhos já estão grandes, meus filhos já são adultos. Então vai descansar um pouquinho. Que descansar? Agora que eu me descobri, agora que eu estou descobrindo uma coisa maravilhosa, eu vou descansar. Não. E aí eu fiz o primeiro curso de aromaterapia. Só que nesse curso, eu gostei. Não vou dizer que eu não gostei, não. Me abriu portas, me abriu assim, portas que eu digo da minha mente, dos meus sonhos, para o que era, de fato, um óleo essencial. Mas lá eu aprendi assim, a lavanda é um excelente óleo calmante, um excelente óleo para dormir. O hortelã-pimenta é bom para dor de cabeça. O não sei o que é para bebezinho. A camomila, aquilo ali ficou muito raso para mim. Eu falei, não quero isso não. O que tem mais? Aí fiz um curso de formação. Esse curso de formação foi muito bom para mim, porque abrange tudo, né? Uhum. Inclusive o corpo humano, como ela age no corpo humano. Entretanto, aí eu comecei a ver as moléculas. Que o óleo essencial, ele fazia aquele efeito de acalmar, de estimular, porque as moléculas faziam aquilo. Então não era só mais o nome, não era só o óleo de lavanda. Então eu conheci no primeiro curso óleo de lavanda. Só que aquilo não estava me satisfazendo como pessoa. Eu falei, o óleo de lavanda é bom, cheiroso para mim. Mas eu queria mais. Aí fiz curso de formação, que foi para mim excelente, foi uma base assim, muito boa. Mas ainda faltava alguma coisa. Então, o que era essa coisa? Eu falei, essas moléculas. Aí quando Quem são elas? De onde vem? eu fui ao Google, no YouTube, as pessoas que eu seguia, então eu digo, eu fui para as pessoas do bem. Tem pessoas que não são do bem, viu? E essas pessoas, uma pessoa do bem um dia, foi lá no meu comecinho, falou uma coisa que não saiu da minha cabeça. Ela falou assim, para certa situação, nem lembro qual é agora, eu vou indicar um óleo tal. Mas gestantes, crianças e idosos não devem usar esse óleo. Mas o porquê, eu não vou dizer, porque aqui não tenho tempo para isso. Eu falei, e como é que eu vou saber por quê? E aí fui pesquisar. Não achei isso em lugar nenhum. Porque eu não sabia o porquê. Eu só sabia que não, né? Isso foi antes de eu fazer o curso de formação. Aí no curso de formação, eu já entendi o porquê. Era o 1,8 de cineol. Meu. Né? E aí eu fiz, e o que é isso? Eu estava chegando aos pouquinhos nas coisas. Cada hora tinha uma pecinha de quebra-cabeça que me dizia que meu caminho para trilhar tinha que ser aquilo. Cada hora eu descobri uma coisinha. E aí, nessas lives, em congressos, eu me deparo com quem? Patrícia Barragán. E ela falando de química, ela falando de química. E ela, aí não sei aonde eu vi, ela ia fazer um curso. Falei, epa! Aí fiz o seu curso e vi que era isso mesmo que faltava, sabe? Aquele quebra-cabeça. Aquele quebra-cabeça que eu construí para mim, né? Que eu trilhei para mim naquele caminhozinho, faltava essa peça daqui. E quando fiz o seu curso, foi aquele boom, assim, né? Como você sempre fala, são as lentes, né? Que a gente coloca. E eu digo assim, são lentes que não saem mais nunca, né? Isso é bom. Elas grudam assim, não são óculos, não, mas negócio que gruda e a gente não... E quer mais. Aí eu fiz a segunda turma. Da terceira turma eu ainda estava cursando, né? Do meu tempo. Aí veio a quarta turma. Eu fiz, o meu curso vai acabar? Não. Aí foi que voltei para você. E ele já me disse. O curso, evidente, tem alterações, o curso tem mudanças. Mas, no geral, o que você quer me dizer no curso 1, você vai me dizer no curso 2, mesmo que seja com outras palavras. Mas a pessoa que vai aprender, no caso eu, também já vou ouvir de outra forma, já vou entender
numa amplitude bem maior, né? E se eu Uhum. fizer seu curso número 5, número 6, número 10, número 20, tenho certeza que sempre vai ter uma coisinha a mais, né? Foi, E assim, viu? e do 2 para o 4 mudou a estrutura básica, não, né? Mas é igual você falou, Não. assim, todo o preparo da turma, né? A condução amadureceu bastante. Assim, eu fiquei muito satisfeita com as mudanças que as próprias turmas foram demandando, né? E a estrutura mais nova, mais recente, que eu venho para replicar para as próximas turmas, porque ficou Mas eu vejo muito isso também. bacana. Porque na vida nós somos professores e aprendizes, sempre. Uhum. Né? Tanto professor como aluna. Então você também vai agregando pecinhas no seu quebra-cabeça com as alunas que passaram, né? Com as Isso. perguntas, com os questionamentos. Mas eu vejo assim que o básico, o que o seu curso propõe, né? As quimiquices essenciais, elas são elas, são as mesmas quimiquices. Elas vão sendo acrescidas de uma coisinha. E essa coisinha que você acrescenta é uma coisinha de nada. Mas que de repente vira um. A gente faz assim, meu Deus, Uma peraí. pecinha, às vezes, pequenininha, né? Que vira uma engrenagem gigante. E que a gente fala assim, poxa, como é que eu não sabia? Como é que eu não enxerguei? Como é que eu não vi? Como eu não vi, Né? Isso. exatamente. Né? E uma coisa, viu, Patrícia? Essa semana eu estava comentando com alguns colegas de um bate-papo. Eu tenho formação em enfermagem. Então, Uhum. dentro da minha carga horária tem química. Como tem química também na carga horária de médicos, de oftalmologistas, de odontólogos e outras áreas da saúde, tem a química. Mas não tem nada a ver com a química de óleos essenciais. Mas eu te falo Né? que até a química que eu estudei mesmo, como química, como professora de química, eu não trabalhei. Aquilo tudo que está no curso foi um percurso que eu fui desbravando, assim, falando, o que, que eu preciso, sempre pensando no objetivo, onde que eu preciso que as pessoas cheguem, o que é desejável, né, de fato, para virar essas engrenagens. Porque uma coisa é o conteúdo. Então, o conteúdo a gente tem, inclusive, nos livros, né? Mas, né, a formação, a estrutura didática para que o aluno ele passe de um conteúdo para outro, que aquilo se torne operacional, que a minha grande preocupação sempre foi essa, que não ficasse alguma coisa que eu cuspisse no aluno, né? Eu sempre tive pavor de aula assim. Eu até brinco que Quimiquices nasceu muito antes de óleos essenciais, porque quando eu fiz a licenciatura, eu tive o privilégio que eu escolhi, né, ser professora, não caí de paraquedas, eu queria mesmo, fiz química para ser professora de química. Então, eu fiz as disciplinas da área de educação e de ensino de ciências. E ali realmente eu me descobri, falei, nossa, isso aqui é tudo que eu queria mesmo, né, que é entender a base para fazer essa engrenagem girar. E isso sempre me encantou muito. E eu tive professores, eu posso dizer que assim, eu realmente fui agraciada nesse sentido, que me inspiraram muito a sair da caixinha do comum, né? A sair do repeteco, né? Tanto que são minhas grandes inspirações até hoje. Né? Professor Rosária Juste e professor Eduardo Fleury Morte, né? São duas grandes referências no ensino de ciências e no ensino de química. Então, toda a minha trajetória de anos de sala de aula, mesmo que eu estivesse trabalhando com o formal, a minha preocupação era olhar para o aluno e eu tinha pavor dele ficar com a cara assim de. E aí, Com cara entendi. de paisagem. Ou até assim, entendi, mas e daí? Que diferença isso faz na minha vida? Né? Então, essa preocupação, assim, que é realmente o berço ali de quimiquices. Então, quando as pessoas me perguntavam, me pediam para fazer curso, eu ficava assim, meu Deus, o que as pessoas querem? Né? Eu tive essa dúvida, assim, um tempo, foi quase um ano, assim, até eu realmente sentar e estruturar essa sequência didática. Que por mais que, igual você falou, você tinha feito um curso de formação antes, né? Em teoria, um curso de formação, ele te dá a base para você atuar, né? Só que tem algumas coisas ali que quando de fato falta, né, a abrir a caixinha do mundo microcomposicional, olhar para os óleos essenciais e olhar para o universo a partir de moléculas. Isso não é simples. E não basta ter feito química na graduação, no ensino médio, é uma chave que precisa virar.
E para minha alegria, vocês viram isso e muita gente vira essa chave mesmo, né? Eu acho sensacional, porque vocês começam a aplicar em um monte de outras coisas. E eu Uhum. fico assim, super encantada. E a turma 4, né, de agora ficou apaixonada com a parte de cromatografia, né? O que vocês me aprontaram de cromatografia, assim, eu nunca tinha dado aulas naquele nível, assim, sabe? Sobre Não, cromatografia. Foi mas muito aquela bacana. aula, inclusive, eu te falei. Aquela aula ali, só aquela aula presencial de cromatografia, valeu pelo Ao curso vivo, né? Ao inteiro. vivo. Ao vivo. Valeu pelo curso inteiro aquela, né? É, mas foi uma Se não demanda da tivesse, turma, né? Foi se muito não tivesse vantajoso. mais aula nenhuma, nem as gravadas, só aquela ali, tenho certeza que valeu. É, mas não Justamente, dá para chegar naquele nível se não fizesse a parte não, outra anterior, né? Assim, não. é uma Não, e sequência vou que lhe tem dizer, funcionado bem. é, já até te falei também isso. Acho que a maior alegria, e acredito que todo aromaterapeuta deva sentir isso, o aromaterapeuta que está nesse nível. Então, eu acho que eu estou no nívelzinho elevado. Por quê? De pegar uma cromatografia e não saber o nome do óleo, né? Só cromatografia, e você poder dizer, eu posso usar ele para isso, para aquilo e aquilo outro. É porque Então, vocês, quando. às vezes vocês querem fazer bingo, né? Bingo aromático. Que óleo é esse? É, Não. não Mas precisa saber. isso aí que você falou é fundamental, que a cromatografia te dá informações, né? Muito mais do que se esse óleo é puro ou não é puro, ou se a empresa fez cromatografia e eu não sei o que eu faço com aquilo ali. Não, aquilo é um instrumento riquíssimo de informações, né? Que nos mostra, inclusive, a preocupação que o técnico, que o analista e que a própria empresa que está distribuindo aquele óleo, a preocupação que ela tem, né? Além de todas as informações composicionais e das propriedades do óleo, não só propriedades terapêuticas mesmo, mas assim, Aí como eu que digo foi assim, usado viu? aquele óleo? Hã? Que eu acho que o aromaterapeuta, quando chega nesse nível de conseguir decifrar uma cromatografia, olha, no começo, então por que eu digo isso? No começo, antes de fazer o curso de formação, eu não sabia ler a cromatografia. É evidente, ler eu sabia. Eu não sabia interpretar. Porque Isso. está escrito lá, ele tem tanto de linalol, acetato de linalila, limonena, não sei o quê. Que saber ler, eu sabia. E eu acredito que isso é com todo mundo. Mas aí dizer que você está entendendo a cromatografia é mentira. Porque eu passei por isso e eu sei que muita gente ainda está passando por isso, né? Então você tem que saber exatamente o que é aquilo, para que serve aquela molécula, o que é que aquela molécula, junto com outras moléculas que estão ali, pode lhe fazer. Então, no começo, eu pensava assim, que uma sinergia boa era uma sinergia que tinha alguns óleos essenciais, não muitos, mas assim, uns 3, 4, quem sabe 5, 6. Hoje não. De repente, um óleo só é suficiente, porque ele já é uma O sinergia óleo é muito potente, sinérgico, né? né? Isso. E junto com o óleo vegetal, mais ainda, né? Então, são Uhum. muitas propriedades junto em dois frasquinhos, do óleo vegetal e do óleo essencial, né? E quando se juntam, então tem aquilo na aromaterapia que diz assim, um mais um, na matemática, sempre vai ser dois. Mas na aromaterapia, nunca um óleo com outro óleo vai ser dois óleos, né? Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades. E se a gente for pensar, pensei uma coisa agora, sabe que na verdade a gente brinca, né? Porque se é brincar, se você Ah, for sim. levar, né, o seu trabalho com alegria, com amor, que é como eu sinto hoje, sabe? Muito feliz em saber essas coisas. No dia que eu olhei a cromatografia, eu disse, rapaz, é feliz agora, né? Agora eu tô que tô. E não é isso que está se achando, que eu acho que também tem isso. Quanto mais você se aprofunda na aromaterapia, quanto mais você abre a boca e diz assim, eu sou aromaterapeuta, eu sinto isso. E acho que algumas pessoas que eu conheço sentem isso. A gente sabe que precisa estudar mais. Não é que parou ali. Não vai parar. Se você quer ser um aromaterapeuta, nunca vai acabar. Infelizmente, mas felizmente também, porque é uma delícia. Eu não conheço uma pessoa que esteja nessa área que não goste de estudar. É incrível, né? Como a Patrícia falou no começo, não tem ninguém de 18 anos. Tem umas outras pessoas, mas é muito pouco. A maioria já velhinhos, cabelinhos brancos e adorando estudar. Se, se todo Isso é bonito, isso é adolescente muito bonito. tivesse essa
essa alegria que eu vejo nos aromaterapeutas para estudar, todo adolescente, né, que está se preparando para o vestibular, para o Enem, tivesse essa mesma alegria que a gente tem, poxa. Mas são outras questões, né? Também os adolescentes. Mas Tem hormônio então, aí, né? E outras não, coisas. mas sabe o que acontece? Porque a gente não está estudando por uma obrigação, a gente está estudando porque a gente quer estudar. Isso, é Né? uma das grandes alegrias para mim, realmente, é Sim. poder Então, oferecer quando você um pensa desejo. assim, eu vou estudar química, algumas pessoas ficam assim, né? Estudar química. Mas quando você percebe que você precisa da química, principalmente a química voltada para os óleos essenciais, para você conseguir entender o contexto todo e se fortalecer, né? E se empoderar, eu diria até isso, se empoderar daquilo, de receitar uma coisa para alguém, de indicar para alguém, né? Eu digo sempre assim que a gente deve cuidar não do mundo, porque é muito difícil a gente, o mundo, a gente poder cuidar do mundo, mas a gente pode cuidar do nosso mundo. Porque a gente cuidando do nosso mundo, a pessoa que eu cuidei, que é do meu mundo, já tem o mundo dela, e aí outro mundo. Então, no final, a gente cuida de muitos mundos. Muitos Então, se isso mundos, for, né? Então, se isso for aos pouquinhos, a gente não precisa ter essa pretensão de, eu vou cuidar de todo mundo. Eu vou cuidar de todo mundo da minha rua com aromaterapia. Não. Mas se eu cuidar da minha casa, né? Meu filho, quando sair, já vai indicar para outra pessoa, o meu marido, uma pessoa que for lá vai ver. Então, a gente vai conseguindo chegar nesses montinhos e com propriedade, que é o mais importante, né? Não é só indicar um óleo só por indicar, porque está na moda. Porque, de repente, a aromaterapia hoje está crescendo. E como tudo que chega assim, também vira meio que modinha para alguns nichos, não para todo mundo, né? Depende do ângulo que a pessoa vê, né? Isso, então, alguns nichozinhos, né? Então, por exemplo, eu não conhecia aromaterapia, mas quando eu conheci, eu procurei me aprofundar e aprender. Algumas pessoas não estão não querem estudar, só querem consultar um aromaterapeuta e usufruir. Ótimo também. E, sabiamente, né? Se for procurar um aromaterapeuta para poder usar direitinho e tal. E outros, né? E outros só querem vender, que também não é errado. Mas para vender tem que saber. É bom. Né? É mais adequado, né? Mas o que eu falo muito assim também é que às vezes o encantamento ele é tão grande, né? Até comentei na live de ontem, assim, às vezes o encantamento é tão grande que todos nós, né? A gente vai passando o carro na frente dos bois às vezes, né? Então, assim, é um convite a todos nós. Se você deseja vender, se você deseja aplicar dentro da sua casa, como a André colocou, se você deseja se profissionalizar também, ou aplicar dentro da sua profissão, porque a Andréia é enfermeira e hoje o Conselho de Enfermagem é super aberto realmente aos seus profissionais se formarem para utilizarem a aromaterapia de maneira muito consciente. E eu acho, sabe, Andréia, com muita sinceridade, que eu acho que é o caminho das áreas de saúde, né? Das práticas de saúde, né? Porque o passo que a aromaterapia já deu, sabe, assim, de uns anos para cá, a possibilidade de uso, a abertura, a capilaridade, né, onde os óleos essenciais entraram, que pode ter sido assustador para muita gente, assim, mais tradicional e tudo, mas não tem jeito de dar ré, né? Não tem como voltar. É daqui para frente. Então as pessoas vão utilizar mesmo e que possam ter acesso a informações que sejam bacanas, que sejam bem fundamentadas, a profissionais que estejam preparados, a amigos, a colegas que também estejam preparados, né? Então o nosso papel aqui realmente é esse, trazer o fundamento, trazer essa oportunidade, trazer essa possibilidade, né, de trazer confiança, porque você tocou em pontos que para mim são muito importantes e para mim fazem parte da grande transformação, que é a gente voltar para os conceitos, ampliar a visão utilizando, no nosso caso específico aqui, a linguagem da química. Não é a única linguagem, né? Tem muita gente que vai para dentro ali da psicossomática, que vai para dentro da psicoaromaterapia e cria outros mecanismos de leitura, interpretação e aplicação dos óleos essenciais, que também é super válido, né? Eu compartilho com vocês aqui as lentes que fazem sentido para mim. E é muito bonito poder ver os alunos também multiplicando essas lentes, aplicando, né, as quimiquices, que é a forma como eu trouxe, né, esse conceito, assim, nasceu quase que de uma brincadeira, né? Então, o que é fazer essa jornada, né? Ampliar essa visão com as lentes da química? São quimiquices. Quer dizer, você não precisa ser
profissional da química, especialista em química. Ninguém sai especialista em química do curso de quimiquices, mas sai capaz de operacionalizar aquilo. Pelo menos é o meu desejo, minha proposta para vocês, né? E capaz de aplicar o que a gente chama no ensino, né, de ciências de modelo mental, para que vocês construam os modelos mentais, para que isso faça sentido, vocês consigam seguir de maneira muito autônoma na trajetória. Porque, como a Andréia até colocou no começo, assim, tem muitas Ah, possibilidades. Aí as bonequinhas, né? Minhas bolotinhas estão aqui, ó. Isso também foi dica da galera, que eu fazia com uma massinha mole, né? Aí agora vocês não, acharam, o povo achou uma massinha mágica, que negócio ela fica, ó. muito bom Eu lá. coloquei aqui, sabe por quê? Como ela grudou, até uma dica. Fica melhor pra gente estudar, porque às vezes pega assim, sozinha, ela quebra. Ah, o E meu assim ela desmanchou. não. Eu tenho que Aí ela colocar não coisa quebra. que pode. Pronto. Você falando aí, eu lembrei de uma coisa. Não só a química, né, que não sai mais de dentro aqui da nossa mente mais, Isso é mas mágico, falar isso, a né? quimiquice igual a Trícia Barragan. Também não, sabe por quê? Vou lhe dizer. Semana passada, eu fui no oftalmologista, porque meu grau que eu uso óculos diariamente. Não sei se você já foi, ou quem está aqui assistindo já foi no oftalmologista. A gente passa por alguns computadores, não sei o que, mas tem hora que a gente tem que sentar na cadeira do médico. E ele bota um aparelho aqui na frente e vai trocando a gente. Menina, nessa hora eu não lembrei de você. De mim? Sabe por quê? Olha bem, ele coloca a lente, por exemplo, no meu caso eu já uso Ah, óculos. Você já sabe qual é a pronto. minha lente, né? Então ele coloca a minha lente. Nisso ele vai sobrepondo a essa lente outras lentes para ver se está melhor, se está pior, e faz assim, olha as lentes aqui. E justamente, nós já temos nossas lentes, como você Perfeito. falou. Você está trazendo a quimiquice. Eu já tenho a minha bagagem de enfermagem, de outras coisas. Então a gente vai agregando, vai juntando aquelas lentes. E aí, ó, a mente, minha filha, tenha cuidado para a coitadinha não explodir, né? Porque a gente quer mais, quer mais, quer mais. Aí você falando, outra coisa que me lembrei aqui, eu até postei essa semana. Eu gosto de, você falou mapa mental. Eu gosto de tudo que eu faço, eu testar. Eu tenho que ir lá e ver, fazer então. Por que, que eu fiz? E eu, ultimamente eu estou fazendo várias moléculas minhas. Tem nos livros, tem na internet, mas é tão divertido fazer isso aqui. Eu diria que não é divertido, não. Além de ser divertido, é divertido sim. Mas é instrutivo. Sim. Porque você Esse vê, exercício ele tem uma função. você vê a molécula ali. Você pega na molécula. Você vê ela em 3D, em tamanho quase que real. Você vê que ela é desse tamanho, né? Então não é melhor? Você visualiza e você fabrica a molécula. Não quer dizer que você é uma molécula. Mas assim, eu gosto de fazer as coisas, sabe? Então logo no começo, aí fazer destilação. Eu falei, poxa, eu não tenho destilador, não vou poder fazer uma destilação. Mas eu posso fazer uma extração de óleo essencial. Porque eu já sabia daquilo, da tangerina, que você abre, sobe aqueles voláteis, né? Mas eu não sabia que era volátil, eu dizia que era uma aguinha da tangerina, né? Como todo mundo que não O sabe vai ter sumo, na né? mente. Fala assim, o sumo. Hã? O O sumo que sumo, né? queima, né? Isso, qualquer coisa, menos que óleo essencial, né? E aí, eu fui tentar espremer na mão e até coloquei aqui na internet. Mas esse vídeo que eu fiz, tem até um áudio, né? E eu hoje, se fosse fazer com áudio falando, já ia falar pomposamente. Já ia colocar as quimiquices no meio e tal, tal. Mas tá bem assim, foi espontâneo. Então achei que valia a pena deixar. Mas foi antes de ter esse conhecimento. Mas eu nunca botei na internet, eu coloquei agora, eu coloquei um pouquinho antes, mas muito recentemente. Acho que eu fiz ele em 2020, se não me engano. E por que eu não divulguei? Mostrei para algumas pessoas e elas falaram, por que você não posta? Eu falei, nunca. Sabe por quê? Naquela época, se alguém me questionasse qualquer coisa, talvez eu não soubesse. Não que eu não soubesse, mas eu ainda não tinha me apropriado do conhecimento para poder dizer, não, eu fiz isso. E posso lhe dizer, eu extraí um óleo essencial de altíssimo valor, por quê? A tangerina né, selvagem, é de um lugar que veio de uma roça, que a pessoa cuida, não tem agrotóxico. Então, foi um óleo essencial de tangerina, de 1 ml, de altíssimo valor, sabe? Muito bom para ser usado para mim, para minha pessoa. Então, eu fiquei muito feliz. Então, quando eu fiz aquela extração e vi, quando você faz a tangerina,
você não percebe aquele ventinho, aquela aguinha, cor nenhuma. Mas, Uhum. inclusive, ele tem a corzinha laranja. Foi É isso que mais forte, me né? fascinou, sabe? E o cheirinho, eu falei, olha, igual o cheirinho do meu óleo essencial. Aí foi que eu consegui dizer, aquilo é isso mesmo, sabe? Eu gosto de fazer essas coisas, É muito bonito. Eu vi esse vídeo, você me mostrou né? ele há um E, tempo, né? Ano mas passado. ainda tinha assim, eu digo que é vergonha. Mas não é vergonha, é isso, sabe? Porque se alguém chega e falar, podia falar pra mim assim, mas foi você que fez. Eu nunca vi ninguém fazendo óleo essencial caseiro. Até aquele momento, não. Eu falei, pode ser errado. Não, não é errado, né? Foi eu que fiz, era pra mim, foi É outra maravilhoso, usei. confiança, né, Andréia? Assim, Sim, porque quando você, de fato, o conhecimento ele vira seu, você sente que você domina, esse pulo, isso é muito importante que você trouxe, dessa vergonha, desse acanhamento, né? E eu percebo, tenho percebido e recebido relatos nesse sentido, de que como a aromaterapia teve um boom mesmo, né? Teve uma expansão muito grande. Sexta-feira passada passou até no Globo Repórter, né, gente? Então, assim, as pessoas estão ouvindo falar, elas estão vendo, está crescendo, às vezes nessa velocidade assim que não dá tempo de sedimentar tudo, mas está capilarizando, está acontecendo. É, vem junto também muito preconceito, muita resistência. Você que vem da área de saúde é um dos conselhos, de fato, que mais abraçou a aromaterapia até hoje, que a gente tem conselhos, tem profissionais que são extremamente resistentes, que tentam encaixotar a aromaterapia e os óleos essenciais num modelo de evidências e tudo que ainda não é possível alcançar, né? Como diversas outras práticas integrativas. Mas só o fato de, no Brasil, a gente ter essa possibilidade de ser reconhecida e aceita, né? Incorporada às práticas integrativas que são oferecidas pelo SUS, isso é um ganho enorme, mas é uma corda que está tensionada, né? Existe muita da academia, porque, enfim, uma série de porque questões quem não contrárias. conhece, mesmo a área de saúde, quem não conhece, acha que é só o cheirinho, E eu passei por né? isso, sendo química, eu tive esse meu momento de descrença também, de incompreensão, né? Por não Agora, uma coisa, compreender, a gente julga. Isso não é é, só com aromaterapia e óleos essenciais, é com uma série de sim. outras questões também, né? A Mas gente uma não coisa compreende, a gente importante, viu? julga. Que a gente deve. É até bom falar isso aqui, eu acho que sempre que você puder, você fala. A enfermagem, categoria de enfermagem, abraçou os óleos essenciais, a aromaterapia, ok. Porque se você for olhar, tem tudo a ver com a enfermagem. A Sim, aromaterapia tem tudo a ver com a enfermagem. Que a enfermagem é a ciência e a arte do cuidado. E o que é a aromaterapia, se não isso também? Né? Tanto a cuidado por ciência como a saúde e arte. bem-estar, né? E tanto a ciência como a arte, porque na hora que você vai cuidar de uma pessoa enferma, com algum problema, não precisa nem ter um problema muito grande, não. Você tem que saber a teoria, você tem que saber a técnica, mas você tem que também saber o improviso. A arte vem daí, né? Porque a vida, ela não é uma coisa fixa. Né? Eu não sou igual a você, que não é igual ao seu filho, que não é igual ao meu filho, e por aí vai, graças a Deus, né? Então, existe, por isso que tem a arte. Porque eu nunca vou poder indicar um óleo essencial para uma pessoa se eu não saber quem é aquela pessoa, se eu não souber quem é ela, né? O que é que ela tem, o que é que ela... Sim, aí eu vejo isso no SUS. Quem precisa, quem pode usar? Pode, qualquer pessoa pode usar. Mas desde que, mesmo sendo enfermeiro, mesmo sendo médico, mas que ele tenha um curso de aromaterapia, que ele entenda não só um curso, mas que ele entenda de aromaterapia, que entenda dos óleos essenciais. Então não basta ser da área de saúde. Se for dessa área de saúde, ótimo, porque ele vai agregar, né, saberes, né, de uma área e da outra. Mas ele precisa ter conhecimento de aromaterapia. Mas Então, não já basta. vem dessa prática, né, de anos aí, de profissionais, né, também químicos, bioquímicos, médicos também, né, tudo evolui. E a aromaterapia é muito jovem ainda, né, não fez 100 anos da sua primeira publicação, né, da primeira Sim. vez que Gattefossé usou o termo, ou usou o termo de maneira mais consciente, né. Então, não temos 100 anos disso ainda. E isso é muito pouco perto da história da humanidade. Então, até
retomando, né, o que a gente estava falando sobre o preconceito, né, como sendo uma prática de saúde, a gente vai enfrentar isso ainda há bastante tempo, mas a gente tem recolhido, né, estudos, dados técnicos, e uma coisa que eu percebi, assim, sabe, nas alunas, é que dá isso que você trouxe, numa das suas falas, você trouxe isso nas entrelinhas, né? A confiança de, não, agora eu sei o que eu estou falando, pelo fato de dominar e entender aquilo ali numa linguagem técnica, que não é cheia de tecnicidades, mas você consegue, a partir disso, olhar para um óleo essencial e falar, não, eu sei o que é isso aqui, como é que a ciência domina essa informação, como é que ela traz essa informação. Então, quando você traz para um leigo, para um descrente, né, para um cético, aí você está mexendo com o cheirinho, fala, ok, é cheirinho, mas você sabe o que tem dentro? Essência, é ok, é a essência da planta. No caso da tangerina, é o quê? Basicamente limoneno. A pessoa já provavelmente não tem essa informação. Você fala assim, você sabia que tem um monte de estudo com limoneno? Lógico que a gente quer estudos cada vez mais cheios, mais robustos, né? Com um grau de evidência mais pesado. A gente deseja isso. Mas, de novo, como as pessoas estão hoje com essa possibilidade ampliada de uso, né? A difusão da aromaterapia em diversas áreas, ela é crescente e ela é notável. Não tem jeito, assim, você vai ter que olhar mais para os óleos essenciais, vai ter que trazer mais informações. Então, a gente hoje participa de um momento da história, né, que para mim, ainda é a viradinha do pico. Nós não chegamos lá ainda, não. Mas a gente está aí mirando nessa ascensão realmente do uso dos óleos essenciais com muito mais consciência e que a gente consiga olhar para eles também e todo o seu potencial, né? Que é muita coisa, muita coisa. Cada óleo essencial é uma sinergia. Mas, André, eu queria te fazer uma pergunta bem específica. Você essas informações aí no meio da sua fala, mas, né, então, assim, eu percebi, fico muito feliz que isso faz sentido para você, para sua trajetória. Muito, Você muito, conseguiu muito. incorporar isso, né, na sua prática, na sua compreensão, na sua forma de estudo, na sua forma de aplicação, né? É, então, de uma forma geral, facilita, é uma palavra simples para dizer tudo que faz, mas de uma forma geral facilita a compreensão das indicações, das contraindicações e as substituições. O que você tem a dizer especificamente sobre isso? Que é uma dúvida muito comum. São, na verdade, várias dúvidas, né? Muitas, né? É, O que é que eu tenho a dizer sobre indicações, contraindicações? e substituições. Você consegue usar as quimiquices? Você acha que isso te deu liberdade? Sim, sim, total. Então, se eu ficasse lá naquele básico, sem um curso de formação, que foi um curso, né? Eu tomei um curso antes do curso de formação que me dizia isso. Então, se as pessoas forem por essa linha, vai ficar bitolada naquilo ali. Ah, lavanda para dormir. Lavanda não é para dormir. Quando a gente vai estudar lavanda, a gente não encontra isso lá dizendo. Mas é o conjunto do que a lavanda me diz que ela pode fazer, junto com o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando naquele momento. Aí sim eu posso, inclusive, indicar um óleo de lavanda. Com isso, ela vai ter uma serenidade, uma calma, uma paz. E como o organismo dela está tão assim explosivo, na hora que ela tem essa calma, essa paz, o que é que vai acontecer? Ela vai dormir. Mas não quer dizer que ela vai tomar lavanda e ela vai dormir, né? Eu uso a lavanda qualquer hora do dia, eu não durmo. Primeiro porque eu gosto. Eu acho que ela não tá fazendo mais nem efeito pra mim, sabe? Porque eu acho que aquele cheiro pra mim é assim. Agora eu tô com laranja doce. Quando a coisa começou a pegar aqui, eu falei, peraí, deixa eu trazer uma laranja aqui pra dar uma alegriazinha, uma leveza, porque senão eu vou entrar assim na live desesperada. Então, no caso das contraindicações, eu acho que o aromaterapeuta é a coisa que ele tem que inclusive estar no topo das indicações. Ele tem que prestar atenção antes da indicação nas contraindicações. Então, o quê? Quem é o grupo que não pode usar? Se é idoso, se é criança. A dose para criança, meu Deus do céu, são poucos óleos, não são todos os óleos, poucos não, mas não são todos os óleos que podem ser administrados em crianças. A dosagem que tem que ser com muita cautela, né? Muito cuidado. E assim, eu acho a aromaterapia para criança excelente, porque é uma coisa natural. Só que antes de
indicar esse óleo, acho que a gente tem que catequizar quem cuida dessa criança. Se é a mãe, se é o pai, se é uma avó, quem seja, porque ela tem que entender direitinho o que é um óleo essencial. Aí se a gente fala assim, olha, vai lá e pingue numa colher de sopa de óleo vegetal, uma gota. E faça uma massagem, uma gota de laranja, que é excelente para criança. Hoje eu estou dando receita, mentira, não falei isso não, porque eu não gosto da receita. Mas não vai fazer mal a ninguém. Aí vai que você indica isso, aí cai 3 gotinhas. Ah, que é 3 gotinhas? Sim, Gente, mas é muito, puro. né? É muito, muito. Nunca usar puro, jamais, nunca, em ocasião nenhuma, principalmente com criança. Aí fala assim, idoso. Uma pessoa já chegou para mim e falou assim, mas o idoso usa tanta medicação. Eu falei, exatamente por isso, nós não podemos, de repente, chegar lá e colocar vários e vários óleos e o idoso. Ah, mas o idoso é muito saudável, sim. Mas vamos ver se ele usa alguma medicação, porque faz parte da vida, né? Felizmente ou infelizmente, porque a gente também tem que pensar nisso, que a população está envelhecendo, graças a Deus, que bom, e que seja com saúde, não é só envelhecer por envelhecer, é com saúde, disposição, bem-estar. Então, ele, às vezes, precisa tomar algumas medicações, porque ao longo da vida, ele se excedeu, ele não se cuidou, que a verdade é essa. Normalmente, os problemas vêm porque as pessoas não se cuidam. E quando vai cuidar, às vezes, dá mais trabalho, né? Então, tem que tomar medicação. Então, se ele usa uma medicação, seja lá qual for, o aromaterapeuta tem que saber, e saber o que ele pode indicar para não confrontar com essa medicação, para não... Não é que o óleo essencial vai fazer mal a ele. Quando ele vai ao médico, o médico prescreve 10 remédios, 10 medicações. Só que a medicação, vamos dizer, medicação A, B, C, D, F, não. A medicação A é para dor de cabeça. A B é para dor no pé. A C é para não sei o quê, para enjoo. Daí vai. Por quê? Porque normalmente a medicação, aquela que a gente compra na farmácia, ela tem um único princípio ativo. E a função dele é isso, é um analgésico, é um antiemético, é um para baixar febre. Então, cada um tem a sua propriedade e tá tudo bem, é isso mesmo. Só que um único óleo essencial, ele pode fazer tudo isso. Então, se a pessoa já estava fazendo uso de algumas medicações, eu venho com um óleo essencial, que é muito bom, porque é natural, mas ele pode fazer mal se associado a tanta medicação. Então, por exemplo, a pessoa está usando... um óleo essencial que vai ajudar, vai favorecer a baixar a febre. Mas ele também usou um comprimido que baixa a febre. Então, de repente, pode baixar demais. Então, é esse o cuidado. Ninguém vai tomar 2 comprimidos diferentes, de formulações diferentes, para um único propósito. Da mesma forma que eu não vou tomar um remédio e um óleo essencial com o mesmo propósito. É esse o cuidado que temos que ter. Então, a gente também tem que ensinar a alterar a gente, porque muitos acham que, por ser natural, por ter vindo exclusivamente da natureza, não vai fazer mal. Não, normalmente ele não vai fazer mal. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Não é usar de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Adequadas, né? E principalmente Andréa, enfermeira e aromaterapeuta, porque eu falei uma enfermeira, você vai entender. Não indico ingestão de óleo essencial. Nunca. Primeiro, porque a minha formação de enfermagem, de enfermeira, não me permite isso. Eu não prescrevo medicação. Eu administro medicação. Por quê? Para você administrar uma medicação, uma pessoa, você tem que ter muitíssimo conhecimento. Não que a enfermeira não tenha. Mas o médico, ele se formou naquilo, de prescrever medicação. Então, quando ele prescreve uma medicação, ele está assumindo responsabilidade pelo aquilo que ele prescreveu àquele paciente. De tudo. Né? Se o paciente tiver uma reação, se o paciente não tiver uma reação. Mas não é questão somente ele ter essa responsabilidade. É porque ele tem que estudar aquela medicação, o que ela vai fazer no organismo, do momento que a pessoa coloca na boca, o que ela vai fazer por dentro do organismo, aonde ela vai chegar, aonde ela vai metabolizar. Então, tudo isso tem um passo a passo dentro do nosso organismo. Mas só, tomou, vai fazer efeito e acabou. Como? Não é um milagre. Não é uma coisinha assim que é um pozinho de pirlim-pim-pim. Ele vai fazendo algumas coisas no nosso organismo boas e ruins também, a medicação, né? Então, quando você fala uma pessoa para ingerir um óleo essencial, é perigoso. Porque você não sabe também o que o óleo essencial vai fazer nessa pessoa, o que essa pessoa está usando. E, além disso, eu penso assim, se eu consigo os mesmos efeitos que eu estou querendo naquela pessoa, simplesmente ela inalando, simplesmente ela colocando no difusor no ambiente, ou passando na pele com um óleo
vegetal, com creme neutro, com gel, nunca puro. Se eu consigo esses efeitos, nós temos evidências científicas para isso, e nós temos o boca a boca, que fala assim, a melhor fofoca é aquela de boca a boca, né? Não é só que tá ali na notícia, não. Porque uma pessoa já passa para outra, então, eu uso a lavanda faz isso. Faz mesmo. E nós temos também muita comprovação científica daquilo. Então, se eu posso provar no meu uso, no uso das pessoas que eu indico, nos artigos que eu estudo, de que a lavanda faz efeito com inalação, ao passar na pele, ao passar no machucado, por que eu vou ingerir uma lavanda? Né? Tem Então, que ter um estudo muito específico, né? Até a lavanda tem pode usar, medicamento, assim, né? pode usar. Mas Andrea, não. Poder usar, existe a possibilidade, né? Sim, Agora, pode, mas eu falei antes no começo. Andrea, aromaterapeuta, não uso desse artifício. Não preciso usar. Né? é uma Mas medicação, mas não é obrigatório. Mas tem os aromaterapeutas que são capacitados para isso. E lhe digo mais, sou capacitada também, mas não vejo necessidade. Não vejo necessidade disso, porque eu posso conseguir o propósito que eu desejo naquela pessoa de outra forma. Então, acho que isso também é um ponto positivo para o óleo essencial. Porque você não agride tanto o organismo, né? Você deixa o organismo da pessoa, o quê do organismo? O fígado, o rim, o intestino, né? Você deixa ele leve para ele metabolizar outras coisas. Ou até mesmo o óleo essencial que vai pela pele, que ele vai para o sangue, que ele vai entrar e vai metabolizar, mas é uma outra via, uma outra rede de metabolização que não vai agredir tanto o organismo. Vai chegar mais sutilmente no organismo, né, da pessoa. Perfeito. E o sutil no óleo essencial, ele também faz muito efeito. Então, na aromaterapia tem outra máxima também, que diz assim, quanto menos, melhor, né? O mínimo é o máximo, né? Então, quanto menos gotas você usar, talvez mais efeito você vai conseguir. Então, não precisa usar um óleo essencial, 50 gotas, 100 gotas, não. Uma única gota faz Tem muito a efeito. linha, né? Que quase homeopática, né? Assim, bem Sim, sutil mesmo. e faz O óleo efeito. essencial. É igual você falou das lentes, né? São lentes complementares que tem também. Porque também, dentro da aromaterapia, tem várias vertentes, né? Sim. Tem aromaterapeuta que usa internamente, mas isso ele tem que ter. Por que eu falo internamente, viu? Porque eu vejo, principalmente aí com internet, redes sociais, algumas pessoas ficam dando receitinhas, eu não gosto da receitinha, até falei uma aqui, mas ela é light, ela pode ser divulgada. Mas a gente precisa saber quem é a pessoa. Quem é aquela pessoa que vai usar? Então, se eu tenho necessidade mesmo, então, se houver realmente, existe às vezes uma necessidade grande dela usar internamente. Mas deixa isso para o plano B. A gente tem um plano A, um leque de plano A tão grande com a aromaterapia. Deixa a ingestão para o plano B. E isso se a pessoa tiver certeza de que aquele interagente, naquele momento, ele pode fazer uso. Se não, deixa para Uma coisa que depois. acontece muito também, André, eu percebo assim porque aconteceu comigo, né? Então, eu sabia da possibilidade de uso interno, apesar de ter começado minha trajetória tópico inalatório, mas eu sabia da possibilidade de uso interno. Parece meio que é o hábito, sabe? É quando as pessoas falam, por exemplo, que se você aprende a dirigir um carro, você dá uma escapadinha assim, dá uma adaptada, mas consegue dirigir um outro carro, né? Eu tenho super dificuldade, tenho horror de dirigir. Não, agora eu já dirijo, mas assim, troquei também de carros ao longo da minha vida com direção. Eu falo muito porque assim, eu não me enxergava dirigindo, né? Mas funciona, eu consegui adaptar de um carro para outro. A mesma ideia acontece no cérebro, pelo menos eu vivi isso na minha experiência. Como eu sempre usei medicamentos por via oral, salvo raríssimas exceções, sempre usei medicamentos por via oral, sabendo da possibilidade do óleo essencial,
me parecia meio que automático, sabe? Me parecia meio que óbvio, e assim, lógico que eu posso usar, sabe? O critério, esses critérios todos que você trouxe, que são importantíssimos, eles não tinham peso nesse meu primeiro contato, e eu percebo isso em muitas pessoas também, porque vem do hábito, né, da forma de Isso é usar. natural, né? Isso é natural. Desse complemento, né? É natural, mas vamos lembrar aqui, gente, que veneno de cobra e de escorpião também é natural. Isso. Aqueles Tudo tem que sapinhos coloridos ali da Amazônia, né? Que os índios colocam na Zarabatana, não só da Amazônia, mas lá tem que ter um sapinho bem coloridinho. Coloca assim, a secreção do sapinho tão bonitinho, né, naturalíssimo na bichinho? Zarabatana e joga, né? Mas realmente assim, a gente tem possibilidades mil, né? E a aromaterapia só tem a crescer, a ganhar, a expandir, a capilarizar cada vez mais. Então, que a gente possa mesmo traçar essa trajetória individual, né, cheia de peculiaridades, de descobertas, né, e a gente se redescobre também, né, Andréia? O brilho nos seus olhos de estar nesse processo e tudo, isso é muito bonito quando eu consigo também participar desse momento com vocês. Então, é uma alegria imensa, assim, cada uma das turmas que me permite, né, participar também desse processo, né, porque é onde as jornadas elas têm interseções, né? Então eu fico muito honrada. Te agradeço muito, querida, muito mesmo por dividir Eu que esse momento agradeço. comigo, né? Dividir Acho com que o todos. universo estava conspirando no começo, mas disse, não vá, mas eu vim. Não, essas coisas uma hora ou outra acontece, né? A do YouTube realmente eu nunca vi, Tinha que ser nunca tinha me comigo, acontecido. não é? Nunca tive esse problema. Eu já fiz várias lives assim com convidados. Na Lasmo já fiz muitas lives com convidados. É o mesmo programa, né? Na assinatura da Lasmo, o mesmo programa. Nunca deu esse problema. Um negócio assim que inexplicável. Eu que não sei usar. Mas Vou aprender. não é isso não. Não é isso não. Uma outra coisa aí que eu não sei o que é, não. Mas eu quero te agradecer muito. Te desejo uma trajetória linda, perfumosa mesmo. Vocês Ela já continuem me está dando sendo, viu? notícias, né? Já está Continue sendo. me dando notícias, que eu fico sempre muito emocionada de receber essas partilhas de vocês. Gente, então amanhã também temos o nosso convite, reforçar que amanhã de manhã nós vamos falar sobre a via cutânea, né? A via tópica, o uso tópico dos óleos essenciais às 7h07 da manhã. Por que o horário maluco da Patrícia, né? Porque é a hora que os meninos já foram, aí eu consigo concentrar e fazer a live, né? Agora, por exemplo, eles estão esperando, né? Mas é isso aí, gente. Aguardo todos vocês, né? E agradeço a presença de todos. Então, temos aí uma super semana de preparo para a semana que vem conversarmos sobre a nossa jornada do Saia do Básico. Querida, Pelo eu queria que convite, você fiquei deixasse muito isso, honrada. não. E fiquei muito honrada com o convite, né? E feliz de poder estar falando um pouquinho de aromaterapia, que é uma coisa assim que eu me encantei. Realmente, muito, muito, muito mesmo, pela aromaterapia. E é o que você falou, a aromaterapia agora, ela não tem volta, né? E uma coisa, as pessoas, acredito, eu já vi muita gente aqui, a maioria é colega do meio, então sabe disso, mas algumas pessoas não sabem que, inclusive, na guerra, foi levado óleos essenciais. E na hora que faltou algumas medicações, antibióticos, foi usar os óleos essenciais. E houve um sucesso, né? O sucesso esperado, a coisa que esperava que o óleo essencial fizesse. E aí isso não foi tão difundido, porque estava naquele boom também das medicações, do antibiótico. Uhum. Então isso abafou um pouquinho o natural. Mas o natural sempre existiu. Ele foi deixado um pouquinho de lado e talvez até desacreditado em alguns momentos, né? Mas ele sempre existiu. E os óleos essenciais, eu queria só dar um reforcinho aqui. Uma única gotinha de óleo essencial, ela é muito poderosa. Então a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Ele é muito forte. Então, assim, as pessoas conhecem uma palavra chamada extrato. Então, tudo que é um extrato é uma coisa forte. Então, vamos pensar que essa gotinha é um extrato, porque ele é extraído da planta pura, não foi adicionado a nada. Não tem Então, ele nenhum tem que ter muito. só Não. que veio da planta, né? Então Então, temos que ter cuidado ao usar, nunca usar puro, sempre diluído em óleo carreador. E outra coisa, e também não desperdiçar. Pelo amor de Deus, não usem no chão. Pelo amor de Deus, não usem em difusor assim, aleatoriamente. Só se for realmente com propósito terapêutico. Ele não é para ser usado para dar cheirinhos em lojas,
Não, isso tem as essências. Me perdoe alguns aromaterapeutas que acham errado, mas não é. Se eu vou usar um óleo de forma terapêutica, eu não posso colocar numa loja para toda pessoa que chega ali inalar aquilo, ela vai ter um efeito, né? Mesmo que seja uma simples laranja, que ela não tem um efeito assim, negativo com ninguém, mas eu não posso, então é muita responsabilidade. Então, a aromaterapia, quem se predispõe a ser um aromaterapeuta, antes de tudo, ele é um corajoso, porque ele vai cuidar de pessoas, né? É uma responsabilidade muito grande. Mas das pessoas que eu conheço, de aromaterapeutas, todas são felizes por estar carregando essa responsabilidade nas costas. É uma felicidade que você vê em todos. Então, isso é gratificante também.